Acabei de ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência na instalação dos trabalhos legislativos deste ano, senador Eunício Oliveira. E, de fato, nós temos que contribuir para que não haja a continuidade de um processo de demonização da política, porque na democracia a única forma de preservarmos as instituições e os valores democráticos, como a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, e o Parlamento precisa dessas prerrogativas, precisa dessas condições institucionais. Então, a manifestação de Vossa Excelência em defesa da instituição legislativa e das outras instituições, mas, sobretudo, senador Eunício Oliveira, sobretudo, ao lado da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, eu entendo que a pregação de Vossa Excelência por um diálogo respeitoso, por uma convivência pacífica, mesmo nas horas de contencioso entre as instituições, é preciso ter altivez, é preciso ter respeito e é preciso ter, sobretudo, civilidade. Então, eu penso que, dessa forma, nós vamos contribuir, sim, para o fortalecimento do regime democrático. Queria dizer, senhor presidente, que nós, nessa retomada, esses compromissos reafirmados em relação à segurança pública do nosso país, a situação grave, o meu estado, Porto Alegre, uma capital que está tendo índices de violência aumentados, a capital do seu estado, o Ceará, e outros estados, o Rio de Janeiro, nem se fala, porque a situação é praticamente crônica. As medidas que nós aqui teremos que tomar no plenário desta Casa nesta semana, que dizem respeito, por exemplo, a impedir a limitação do recurso orçamentário destinado à segurança pública, vem nessa direção. Mas nós precisamos fazer muito mais, porque todos os momentos de crise na área da violência, nós encontramos de fazer uma comissão temática ou de fazer uma reunião e as coisas não saem do papel. É preciso que agora a sociedade entenda que nós temos não só vontade, mas fazemos o trabalho exatamente de maneira concreta e não apenas no projeto e na proposta que não tem nada de objetivo que chegue ao conhecimento e à eficácia dessas medidas de combate e de repressão a contrabando, ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Então, essas medidas são mais do que urgentes, elas são inadiáveis, sob pena de nós não termos da população o respeito que precisamos. Este ano vai ser desafiador, senhor presidente, um desafio enorme, porque teremos uma eleição e, neste momento, há 8 meses, há precisamente 8 meses da definição dos destinos do país, nós, sinceramente, não temos aí uma definição clara do que vai acontecer nessa sucessão presidencial. E isso acontece também nos estados como o meu, no Rio Grande do Sul e em todos os outros estados. O que é necessário urgentemente é que o Brasil se prepare, não com aquele varejo de cuidar mais de troca de cargos, mas de discutir um plano de país. Que país nós vamos querer, que estado nós queremos? Há uma péssima situação hoje, estados, estiveram aqui os governadores dos estados, há uma situação de penúria, de dificuldade financeira extraordinariamente elevada dos estados, alguns dos quais não estão pagando o salário dos servidores públicos. Então, é preciso que haja com a União um compartilhamento das responsabilidades. A União continua concentrando, senador Magno Malta, concentrando 60% da arrecadação. Estados e municípios vivendo na penúria. No meu estado, dezenas de municípios não conseguiram pagar o 13º salário aos seus servidores por conta dessas dificuldades. A reunião que tiveram aqui os governadores, inclusive o governador José Ivo Sartori e outros governadores, é exatamente para pleitear esta parceria entre a União e os estados e os municípios, sem o qual nós não poderemos suportar mais essa situação e essas distorções. Queria também, senador Eunício Oliveira, destacar aqui a disposição firme e clara, porque tive reuniões com o setor empresarial das micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul, com as entidades, a FENACOM, Federação dos Contabilistas do país, e o SESCOM, que é
o sindicato da categoria no meu estado para tratar da questão da derrubada do veto em relação ao refis, porque foi um acordo político e nós vamos trabalhar intensa e vigorosamente em relação a esse esforço para a derrubada deste veto. É um compromisso que tenho e que muitos dos colegas senadores aqui, da mesma forma, têm em relação a essa matéria. Não posso deixar, senador Eunício Oliveira, de fazer um registro relacionado à manifestação da procuradora Raquel Dodge na tarde de hoje. A procuradora considera violação de um preceito constitucional, que é o sigilo do voto, a impressão do voto na urna. Eu lamento profundamente, porque, ao contrário do entendimento da senhora procuradora, com todo o respeito que a tenho por ela e pelo trabalho que vem fazendo, é exatamente o oposto, porque a impressão do voto é a segurança ao eleitor, Ele não sairá dali com um papelzinho impresso o seu voto para devassar o voto, para abrir o voto. Esse voto, ele vota eletronicamente e na própria máquina ficará ali impresso o voto. Em caso de uma dúvida em relação ao resultado daquela determinada sessão eleitoral, daquela urna, vai se fazer uma verificação se o número de eleitores e o nome dos eleitores confere com os votos que estão ali impressos. Simples assim. É lamentável, eu fico muito triste porque fiz aqui iniciativas, emendas constitucionais no sentido da impressão do voto. E manifestações do Tribunal Superior Eleitoral já tinham feito a experiência inicial, em caráter experimental, da impressão do voto ser feita agora nas eleições de 2018. Eu penso que a democracia brasileira sairá fortalecida com a impressão do voto na urna. Nenhum eleitor ou eleitora sairá com o voto impresso na mão. Não é isso, não é disso que se trata. É a impressão do voto que ficará guardado na urna por medida de segurança ao voto do eleitor. Simplesmente isso, para que não haja, em caso de dúvida, uma questão que seja levantada. Com muito prazer, concedo a parte ao senador José Medeiros. Vossa Excelência, como sempre, muito feliz nas suas falas, senadora Ana Amélia. Hoje eu vi uma declaração da procuradora doutora Raquel Dodge, a quem admiro muito, mas eu respeitosamente divijo dela, porque em tempos de urnas Smartmatic, eu tenho medo que lendas urbanas se tornem, que mula sem cabeça comecem a andar pelas ruas por aí. Então, e para espantar essas lendas urbanas, só o voto impresso. E é por isso que o Legislativo brasileiro votou para que a gente tenha voto impresso. Eu sei que o Judiciário anda com dificuldade financeira e não quer colocar, mas eu espero que não haja firulas, que não haja atalhos judiciários para tolher a vontade do legislador brasileiro, que representa nesse momento a vontade do povo brasileiro, que é ter voto impresso. Essa história de dizer que o voto impresso, de certa forma, iria tirar o sigilo do voto, não é verdade, porque nós já tivemos voto em cédula no Brasil. Então, lhe parabenizo, porque Vossa Excelência, mais uma vez, toca cirurgicamente num ponto que está preocupando muito o povo brasileiro. Muito obrigada, senador José Medeiros. Concedo a parte também ao senador Magno Malta. Senadora Ana Amélia, falar do conteúdo de Vossa Excelência, da sua visão crítica, da sua capacidade de argumentar para a sociedade brasileira e com lucidez passar um desenho, um quadro verdadeiro, uma foto do momento da nação é absolutamente importante. Agora eu quero fazer coro com essa fala do senador Zé Medeiros. Onde tem ser humano, quando eu vi o filme A Fuga de Alcatraz, aquilo foi feito para ninguém fugir. E fugiram. O cara vem me dizer que a urna é um produto absolutamente bom, que chegou ao nível de inviolável. O que tem inviolável onde tem o ser humano? Nada é inviolável. E aí, por que o gasto é absolutamente grande para você fazer com a máquina ou na máquina o registro do seu voto para que você tenha um comprovante? O Supremo não pode falar que o gasto é alto, porque os nossos poderes constituídos e os nossos tribunais superiores vivem loucos e ávidos atrás de aumento. Quem vive atrás de aumento não pode falar que
dá um pouco mais de segurança, e implica dizer que é só um pouco mais de segurança mesmo, porque a urna eletrônica em si é violável, e com o voto eletrônico ela não deixará de ser violável. O voto impresso será tão somente o cadeado na bicicleta. A urna que lá está é uma bicicleta na rua, que o ladrão passa, olha, não tem cadeado, ele leva. Mas se colocar um cadeado, ele pensa 10 vezes. Mas se ele resolver levar, ele põe na cabeça e leva. Então, o voto impresso será um cadeado na bicicleta da urna. O sujeito vai pensar 10 vezes antes de levar. Eu agradeço muito pela forma didática como Vossa Excelência ilustra uma situação real. E é exatamente isso, não há possibilidade alguma da inviolabilidade ou da violabilidade do voto. A urna, ela não é inviolável. A urna, com voto eletrônico, ela não é inviolável. Foi provado aqui cientistas, pesquisadores da UNB, de Universidade da Paraíba, os especialistas em tecnologia da informação. Mesmo que ela seja reconhecida, a urna brasileira, um projeto brasileiro, eu diria um software brasileiro, ainda assim existem riscos, claro. Hackers estão por todo mundo e não é possível imaginar que a nossa não seja suscetível de uma violação. Então, o voto, senador Paulo Bauer, o voto impresso é uma garantia. Ninguém vai sair, eu vou repetir isso, ninguém vai sair, a ideia não é essa. Ninguém vai sair com o voto impresso na mão, olha, eu votei aqui, está aqui. Não é isso. Ele vai ficar dentro da urna, ali guardado, num cofre forte. Só falta a chave da bicicleta ali dentro para trancar aquele voto, mas ele vai ter esse cuidado de um voto secreto ali impresso por garantia do eleitor, segurança do eleitor, para se houver dúvida, lá em Blumenau, por exemplo, ou qualquer cidade, numa eleição municipal, ou para o Estado, ou para o presidente da República, aí eu lá, aqueles votos. Não conferem com o número de eleitores, senador Paulo Bauer, e, portanto, eu lamento profundamente que a procuradora Raquel Dodge tenha entendido que isso vai violar o princípio da inviolabilidade do voto, que eu, com muita alegria, concedo a parte a Vossa Excelência. Senadora Ana Amélia, muito obrigado pela oportunidade do aparte. Quero cumprimentar Vossa Excelência e a todos os colegas que participam dessa sessão pelo tema que Vossa Excelência traz a este plenário. De fato, nós precisamos discutir este assunto e encontrar caminhos que deem segurança total e plena ao processo eleitoral. A imprensa tem feito reportagens a respeito do assunto, isso tem deixado muita gente preocupada e eu tenho certeza que nós queremos legitimidade nas eleições. Quem ganhar tem que ganhar. Quem for vitorioso na eleição vai ser vitorioso porque teve votos e não porque teve algum tipo de benefício, algum tipo de jeitinho, algum tipo de irregularidade ou manobra. Já não bastam os problemas que existem e que não são relacionados a mudanças e a procedimentos ilegais em software e coisa parecida. Em Santa Catarina, num município, um prefeito perdeu a eleição por um voto e ficou comprovado, absolutamente comprovado, tem processo tramitando, inclusive, na esfera judicial, que um eleitor é falecido. Votou alguém no lugar de um falecido. Portanto, já são problemas operacionais. Além destes, ainda teríamos esses problemas de ordem, vamos dizer, técnica, como esses que a imprensa tem apontado. Eu cumprimento Vossa Excelência e me torno aliado da sua proposta, até porque eu tenho um projeto de lei tramitando aqui há muito tempo, que propõe que se faça um processo de auditoria. Se não fosse possível imprimir todos os votos de todas as sessões eleitorais, no dia da eleição, se sortearia, digamos, de 100 urnas, 10 que teriam voto impresso guardado numa urna e que seriam contados
sem possibilidade de evitar isso, para conferir e comprovar a lisura da máquina, ou seja, do sistema de votação eletrônica. Quer dizer, aí ninguém poderia alterar software, porque poderia acontecer em qualquer um dos locais de votação, se a alteração tivesse sido feita, a conferência, aí se anularia a eleição como um todo. Portanto, era uma proposta, já que eu sou auditor de formação, era uma proposta, mas a sua é, sem dúvida, ainda mais ampla e melhor. É simplesmente isso, senador Paulo Bauer. Veja, nessa eleição que o prefeito perdeu por um voto e um eleitor não existia, portanto, alguém votou por uma pessoa morta. Então, é exatamente um exemplo como esse que configura o objetivo da impressão do voto. Nessa dúvida, vai lá e resolve a situação com a impressão. Se me permite, o senador, teria muito prazer de ouvir o senador Roberto Requião. Senadora Ana Amélia, como diria o velho Brizola, eu venho de longe, mais longe que uma boa parte dos senadores que estão presentes nessa legislatura. No meu primeiro mandato como senador, eu apresentei um projeto de impressão de voto. O voto seria impresso, seria observado pelo eleitor, o eleitor verificaria se estava correta a impressão, então ele apertava o botão e ele cairia numa urna indevassável. Foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara e foi sancionado pelo presidente da República. Vai daí que algumas pressões surgiram de grupos interessados em que não houvesse a impressão, e a presidência da República mandou um projeto para o Congresso que foi tramitado em velocidade incrível, e o projeto já aprovado e sancionado do voto impresso foi modificado pela atual legislação. Ele foi anulado depois de ter sido sancionado. Isso foi no meu primeiro mandato. Então, essa história realmente é incompreensível para mim. Projeto aprovado no Senado, aprovado na Câmara, sancionado pelo presidente. Uma outra mensagem presidencial revoga tudo o que havia sido acordado. Como sempre, o senhor estava à frente do seu tempo, senador Roberto Requião, à frente do seu tempo. E vem de muito longe, mas isso estava à frente porque hoje nós continuamos vivendo o mesmo dilema da dúvida num caso desse, como citado aqui pelo senador Paulo Bauer, ou pelo senador Magno Malta, ou pelos demais senadores. Então, eu lamento profundamente porque a iniciativa de Vossa Excelência, se estivesse em vigor, nós não estaríamos aqui falando sobre isso. Ela dá segurança, sim. E como é muito importante que também havia o detalhe, no seu caso, do projeto propor que o eleitor checasse se, de fato, era aquele voto que ele estava dando, tudo, e botava na urna. E ele não saía com papel nenhum papel. Saía dali convencido do que Ele não punha a mão. Não, exatamente. Ele tinha um visor pelo qual ele observava a impressão. Então, ele confirmava o voto, a impressora cortava e o voto caía num espaço indevassável da urna. Parabéns. Na era digital e na era dos aplicativos, a gente não ter capacidade de fazer isso, eu acho que é lamentável e fico muito triste que a procuradora Raquel Dodge tenha entendido inversamente o que foi proposto nessa mudança da impressão do voto. Muito obrigada, presidente, pela aquiescência do tempo.